Olá, crianças, espero que estejam todos bem. Chegamos então à nossa primeira revisão de língua portuguesa e essa revisão ela então da aula 1 à aula 6, tá? Então a prof fez um breve resumo aqui para dizer tudo o que a gente estudou nesse período aí de um mês para a gente poder fazer depois a avaliação, tá bom? Vamos começar lá? Língua portuguesa, abre o nosso apostila para acompanhar se quiser, tá? Então a gente começou essa unidade falando do conto maravilhoso, né? Lembra que a gente leu alguns contos? E lá então a gente viu que o conto é uma narrativa, certo? A história é contada por um narrador observador. Então a gente percebeu que alguém vendo a história, que conta essa história, pertence ao gênero conto. Tem a finalidade de contar uma história. Nesse tipo de narrativa é possível perceber 3 momentos distintos, então. Uma situação de normalidade, um episódio maravilhoso e um final que causa a transformação do personagem principal. Lembraram, então? Ótimo! Vamos lá, continuando então. Aí a gente viu variação linguística, né? E na aula até alguns falam, nossa, prof, que nome esquisito, mas não é tão esquisito assim, né? Então, olha lá, a variação linguística são palavras que são escritas diferentes do que costumamos ver no Brasil, tá? Isso ocorre porque há na língua portuguesa variações de maneiras de se escrever uma palavra e no significado de algumas palavras, tá? Então ela pode mudar a escrita da palavra, como a gente viu algumas lá que mudavam apenas o acento, lembra do bebê e do bebê, né? O acento agudo e o acento circunflexo, mas o significado era o mesmo, né? E a gente viu também na historinha lá, né, que o frigorífico, né, era o nome da geladeira, né, então eram palavras diferentes com o mesmo significado, tá? Então isso a gente chama de variação linguística. Já na sequência a gente trabalhou então CH, LH e NH, tá? Então a gente já vem trabalhando no H há algum tempo e a gente já sabe que as palavras que se iniciam com a letra H não expressam som. Então, no início da palavra, o H não tem som. Porém, quando a letra H é acrescida de C, de L ou de N, ela forma um dígrafo. A junção dessas duas letras a gente chama de dígrafo. E aí sim, ele passa a representar um único som, tá? Lhá, lhe, li, nha, nhe, ni, tá? Aí o H sim tem um som junto com a letra e os dois formam apenas um som. Beleza? Aí a gente tem os exemplos, né? Abelha, né? Concha, vizinha, né? As duas letras, elas têm um som só e são dígrafos, ok? Logo depois, então, a gente viu os substantivos primitivos e derivados, né? Então, substantivos, para a gente relembrar, né? São todas aquelas palavras que dão nomes aos seres, né? Aos seres, aos objetos, ações, qualidades e estado. Então, são substantivos. Aqui a gente viu, então, os primitivos e derivados. Então, primitivos são aqueles, as palavras derivadas são aqueles formados a partir de outras palavras, tá? E quando uma palavra não deriva de nenhuma, então a gente chama ela de primitiva, tá? Então, ó, por exemplo, a palavra primitiva casa, né? E o derivado de casa, caseiro. E é aquilo que eu contei para vocês lá na live, lembra? Veja se ela é a primeira palavra a ser dita, né? Então, é a primitiva. Você não tem nenhuma depois dela. Porque a primitiva, ela tem que ser única. A partir dela, formar outras derivadas, tá? Beleza? Vamos lá? Aí a gente viu histórias em quadrinhos, né? Que foi bastante legal. Vocês criaram a história de vocês, criaram a capa de um gibi, né? De historinhas. Então, histórias em quadrinhos, né? Elas se diferenciam, né? Diferem-se pelo uso dos balões para apresentação do discurso direto, né? Então, a gente vê que o texto
formato de balão. As imagens têm um papel de destaque, né, promovendo a interação dos personagens. A gente descobriu também que às vezes as histórias vêm sem texto nenhum. Elas só têm os desenhos, as figuras e algumas onomatopeias. E ainda assim a gente consegue ler a história e saber a história. Por isso que o desenho na história em quadrinhos é tão importante, tá? Ele conta a história por si só. As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Sua denominação varia entre arte sequencial, narrativa figurada e literatura ilustrada, tá? Então, o que a gente precisa saber? Se eu falar que é uma história em quadrinhos, eu tenho que caprichar no desenho, porque a pessoa que vai ler, o leitor, só de olhar para o desenho ele tem que saber o que está acontecendo ali. Então a gente tem que ter bastante atenção nessa ilustração, certo? São divididas em 3 partes, né? Situação inicial, situação inusitada e um desfecho, tá? Nem todas as histórias em quadrinhos os personagens falam, tá? Tem falas, chamamos de língua não verbal, linguagem não verbal. Ou seja, quando fazemos isso sem utilizar palavras, tá? As histórias em quadrinhos apresentam onomatopeias. Então, olha aqui, ó. Nada escrito, tá vendo? Não tem palavra nenhuma. Então, a gente chama isso de linguagem não verbal. Mas eu consigo ler a história que está aqui só fazendo a leitura da imagem, tá? Da ilustração, dos desenhos, ok? Em seguida, então, a gente viu a língua de sinais, né? Lembra que eu falei com vocês aqui pela língua de sinais? Então, para ficar aprendendo também, né? E aí, podemos usar diferentes tipos de linguagens, tá? Verbal, né? Que é oral e visual, como libras e escrita. A corporal, visual, sonora e digital. Conhecimento de linguagem artística para expressar e partilhar informações que levem ao entendimento mútuo, tá? Então, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, é uma estrutura linguística de modalidade espaço visual e complementa e completa como qualquer outra língua. É uma língua natural dos deficientes auditivos e cada país apresenta a sua. Então, cada país tem alguma coisa diferente, tá? Não é regulamentado. Então, olha lá, né? É uma língua visual, porque você precisa ver, né? O que você faz com as mãos. E ela é completa, porque ela traz o nosso alfabeto inteirinho. Então, você consegue falar a palavra que você quiser através das suas mãos, tá? Aí a gente viu a entrevista, né? O texto é organizado em perguntas e respostas, composto por entrevistador e entrevistado. Geralmente as perguntas do entrevistador aparecem em negrito ou de forma diferenciada no texto. Ela tem sempre um destaque, né? Então a pergunta vai ter as letras em outro formato ou em negrito para a gente conseguir só no olhar diferenciar onde está a pergunta e onde está a resposta. O primeiro parágrafo tem o objetivo de contextualizar a entrevista ao leitor. Então o primeiro parágrafo vai contar uma breve historinha sobre essa entrevista, né? Para a gente entender por que foi feita essa entrevista, né? Qual que é o contexto. Né? Então ele explica ali por que ele fez essa entrevista, né? Qual é o conteúdo da entrevista. E aí ele começa a entrevista, tá? Perguntas e respostas. E aí, acabou a nossa revisão, tá? Eu espero que você tenha entendido, compreendido tudo. Se você não entendeu alguma coisa, marca aí a página, marca o que quer que está em dúvida. A gente conversa na live sobre isso. E depois você acessa o link que está aqui na descrição para fazer a sua avaliação. Um beijo!